Olha, será que o IVVB11 vai deixar muita gente rica em 2025? Será que os próximos 10 anos vão ser que nem os últimos 10 em que esse ativo se valorizou pra caramba, transformando cada 100 mil em mais de 530 mil? Bom, o fato é que nesse 2025 o IVVB11 não vem tendo uma performance muito boa. E a beleza do mercado financeiro é isso. Um fato, várias interpretações. O Maurício acha que é hora de comprar, o Jorge vai esperar cair um pouco mais e a Denise acha que vai subir. Enfim, a pergunta que fica é hora de comprar? É hora de vender? Esse ativo pode deixar muita gente rica? É isso que a gente vai te explicar nesse vídeo, tá? Já deixa o teu like, comenta se você tá comprando o IVVB11 e bora lá pra essa aula. Olha só, o IVVB11, que você viu no título desse vídeo, ele representa as 500 maiores empresas dos Estados Unidos e você pode comprar através da Bolsa Brasileira. Com mais ou menos R$350, você compra hoje 500 grandes empresas ao mesmo tempo. Eu tô te falando isso porque para entender o comportamento do IVVB11, a gente precisa olhar para a Bolsa Americana. Ainda esse ano a gente viu o S&P 500, que é o principal índice da Bolsa Americana, cair bastante, chegando até uma queda de 17%. Esse gráfico, que a gente chama de drawdown, mostra um pouco o histórico das últimas quedas ao longo dos últimos 12 meses. E essa queda veio logo depois da escalada das tarifas aplicadas pelo Trump. A gente já falou bastante sobre esse assunto aqui no canal. O fato é que toda queda tem os seus motivos e sempre tem um motivo para vender. E é isso que acontece nas últimas décadas lá pelos Estados Unidos. Aqui a gente vê um gráfico do S&P 500 desde 2009, mostrando todos os acontecimentos que poderiam ser um motivo para queda, todas as crises, todos os acontecimentos relevantes que a gente teve no mundo. E como você pode ver, de lá para cá o S&P 500 só continuou subindo, né? Mas independentemente do motivo por trás das quedas, algumas coisas sobre o mercado de ações a gente já sabe. Na média, as ações caem bruscamente em quedas de 5%, umas 2 ou 3 vezes por ano. Elas caem 10% a cada 1 ou 2 anos e 20% ou mais cada 4 ou 5 anos. Isso não mudou, continua da mesma forma. A média de quedas dentro de um ano se mantém em 16% desde 1928. Esse ano até agora a gente chegou a ver 19% de queda no IVVB11, que é um pouco acima da média anual, mas também não é nada muito diferente do normal. Apesar disso, a gente também está falando de uma queda de 1/5 do valor investido no ativo. Isso acaba abrindo oportunidades de mercado. Será que vale a pena colocar mais dinheiro no ativo quando ele cai? Para responder isso, a gente precisa entender de fato o que faz o IVVB11 variar de preço aqui no Brasil. Bom, o que faz o preço do IVV variar são duas partes separadas: o mercado de ações americano e a variação do dólar. Toda vez que você compra uma cota desse ETF, você está antes de tudo trocando reais por dólar e depois comprando as ações americanas. Então, para esse ativo se valorizar, basicamente a gente precisa que o dólar suba ou a bolsa americana suba. E aí, analisando individualmente cada um. Primeiro, começando com o dólar, onde muita gente já entra com o pensamento, pô, mas o dólar tá caro. A verdade é que o dólar tá sempre caro, né? Se a gente olha as projeções que a gente tinha pro câmbio pro final de 2024, a gente percebe que absolutamente ninguém acertou. Todo mundo chutou a média de R$5, o dólar terminou acima de 6 no final do ano passado, e mesmo cedendo um pouco, ainda se mantém bem acima de qualquer projeção. A verdade é que o dólar sobe desde sempre. E o que a gente vê acontecendo agora é mais do mesmo do que vem acontecendo ao longo dos últimos anos. O dólar vai subir sempre. Chegar em R$6 era questão de tempo, do mesmo jeito que chegar em 10 parece irracional agora, mas também é uma questão de tempo. Isso acontece basicamente porque o real perde o poder de compra mais rápido que o dólar. Esse movimento é natural. A inflação do Brasil é mais alta na média do que a inflação dos Estados Unidos. O que muda é que existem momentos que aceleram a alta da moeda, como o risco fiscal que a gente viveu no Brasil no ano passado fez o real se desvalorizar. E aí pensa comigo, você é um grande investidor estrangeiro que tem dólar para investir, tá com dinheiro no Brasil? Pô, Kevin, mas nem tem tanto estrangeiro assim negociando no Brasil. Tem sim. Olha os números. Mais da metade do dinheiro da nossa bolsa é de investidor estrangeiro. E quando você é estrangeiro e quer investir no Brasil, você precisa trocar o dólar pelo nosso real, uma operação de câmbio. Então, quanto mais investidores estrangeiros querendo investir no Brasil, maior vai ser a quantidade de câmbio do dólar para o real. E a demanda por comprar real e por vender dólar. Pela lei da oferta e demanda, quanto mais demandado é um produto, mais caro ele fica. Ou seja, quanto mais o investidor estrangeiro se interessar pelo Brasil, mais barato fica o dólar para a gente, já que o real se valorizou. Desde o segundo semestre do ano passado, o que a gente viu foi uma saída massiva deles. Isso acaba significando um termômetro de confiança no nosso país. E, por conta desses motivos, o dólar bateu recorde a 6,26. Já em compensação, no início desse ano, a gente viu uma melhoria dessa meta. Em março, já somava mais de 13 bi, apesar de os especialistas afirmarem que não existe pressa dos estrangeiros para investir aqui. E por conta disso, o dólar também cedeu um pouco do início do ano para cá, saindo dos 6,20 para os 5,64 de hoje. E também tem o movimento
movimento da própria Bolsa Americana, que impacta o preço do IVVB junto com o dólar, que no último ano, mesmo com as quedas recentes, subiu 11,76%, nos últimos 5 anos subiu 100%. E em geral, quando a gente olha o prazo bem mais longo, a gente vê que na maior parte do tempo a Bolsa Americana aponta para cima. Claro que o viés da retrospectiva faz a gente desconsiderar mais facilmente momentos muito difíceis para a economia americana também, como foi de 2000 até 2012, onde a rentabilidade ficou no 0 a 0. Olhando para um histórico ainda mais longo, como no livro Stocks for the Long Run, nada teve uma rentabilidade mais alta do que as empresas americanas. Mesmo comparando o mercado americano com o resto do mundo, a performance segue sendo mais forte. Mesmo que a gente avalie períodos mais curtos, como por exemplo uma janela móvel de 5 anos, poucas vezes ao longo dos últimos 30 anos foram de rentabilidade negativa. Isso só aconteceu na época de grandes crises. Para todo o resto, a média do retorno analisado ficou em 10%, várias vezes chegando a retorno de 20% ao ano na média. Como diria o próprio Buffett, nunca aposte contra a América. Então a junção do potencial do dólar com o potencial das empresas americanas que já se provaram no tempo faz com que o IVVB11 possa ser uma grande oportunidade para muitos investidores. A grande pergunta que fica é, como que eu vou saber se é hora de comprar agora? Ela vai realmente deixar muita gente rica em 2025? E principalmente, como saber se esse ativo é para você? Porque é fato que dá para aproveitar as flutuações da economia para comprar os ativos na hora que eles estão mais baratos para ganhar mais dinheiro com isso. A gente desenvolveu um método próprio para fazer isso aqui no Clube do Valor, que a gente chama de sistema de alocação estratégica. Sem precisar prever o futuro, ele faz com que o investidor aproveite o momento de turbulência, como aconteceu pré-2020 na crise do Covid. A nossa estratégia estava mandando vender bolsa no fim de 2019, quando os ativos só subiam e todo mundo queria só comprar bolsa. A gente estava comprando renda fixa. E o que aconteceu depois? Uma queda de 46,8% no fechamento de 2019 para março de 2020. Foi o momento que a estratégia daí nos mandou vender a renda fixa para comprar bolsa. Tudo porque esse método claro de investimento te permite sempre ir na contramão do mercado. Se tu quer a nossa ajuda diretamente para te mostrar como uma estratégia clara de investimentos pode te ajudar a ter uma performance melhor, mesmo que você não tenha tempo nem expertise suficiente para acompanhar o mercado, eu vou te convidar para participar de uma consultoria de investimentos gratuita com um consultor certificado do Clube do Valor, como fez esse inscrito, que nos disse que sentiu uma diferença absurda ao conversar com um profissional sem nenhum tipo de conflito de interesse. A boa notícia é que para a semana que vem a gente ainda tem 3 vagas gratuitas. Então clica no primeiro link da descrição e aguarda o nosso contato para agendar essa conversa. Agora, como saber se o IVVB é uma grande oportunidade para você nesse momento? Ele vai deixar muita gente rica? Bom, antes de entender se o ativo realmente vale a pena para ti, muita gente se pergunta, como que eu vou ficar rico com um ativo que não paga dividendos? Bom, fazer uma simulação aqui. Imagina que você voltou 10 anos no tempo para investir em renda variável internacional, você tinha 1 milhão separado, e é assim que você fez. Nesse período a gente já viu que foi um bom ano para o mercado, foram 5,3 vezes de rentabilidade. Essa rentabilidade vem toda através da valorização da cota. Não é que os ativos dentro do ETF não paguem dividendos, já que ele tem posição nas principais empresas, como Apple, Microsoft, Amazon. A Microsoft, por exemplo, distribuiu mais de $3 por ação no último ano, mas todo esse recurso cai automaticamente como reinvestimento do próprio IVVB, já que os ETFs aqui do Brasil não pagam dividendo diretamente na conta dos cotistas. Então, a forma que você tem de acessar a renda passiva gerada por esses investimentos é através da venda das cotas, que também não tem problema, já que o que importa para viver de renda passiva é a rentabilidade global gerada pela carteira. Isso vai responder a pergunta do Matheus, que eu te mostrei ali em cima. A correlação que muitos investidores acabam fazendo da venda de ativos é com o mercado de imóveis no Brasil, uma vez que quem tem um portfólio amplo de imóveis vive com os aluguéis gerados. Vender as propriedades significa automaticamente cortar a tua renda, e se isso for feito de uma forma imprudente, você pode dilapidar todo o patrimônio. Mas no mercado financeiro é um pouco diferente, até porque no caso do imóvel, você não consegue vender uma parte só. É impossível vender 1 metro quadrado. No mercado financeiro você pode, não tem problema em vender. O grande problema é ter uma rentabilidade abaixo da inflação, onde você até gere uma renda boa no seu portfólio hoje, mas fazendo as retiradas muito grandes, você arrisca corroer o principal. O investidor que colocou 1 milhão há 10 anos no IVVB11, por exemplo, teria vivido com uma renda de 8 mil por mês de lá até aqui, com retiradas corrigidas pela inflação. A rentabilidade estimada acima da inflação na média foi de 1% ao mês, permitindo uma renda de mais de 12 mil hoje em dia, baseado no comportamento do ativo. Claro que isso não garante retorno futuro, serve só para entender o que aconteceu no passado. Para quem investiu mais, 3 milhões lá no passado, por exemplo, teria conseguido uma renda aproximada de 25 mil por mês sem consumir o patrimônio, permitindo hoje ainda uma renda aproximada de 33 mil. Então, além de ele ter retirado 25 mil por mês, corrigido pela inflação todo mês, ele ainda teria uma renda hoje maior, mostrando que o IVVB11 conseguiu efetivamente repor em rentabilidade a renda que ele tirou e mais um pouco. Ou seja, os últimos 10 anos foram bem bons para quem viveu de renda com ele. Agora, nos últimos 20
2020, o cenário é um pouco diferente. Entre 2000 até 2010, ali mais ou menos, o mercado sofreu bastante, ficou 12 anos andando de lado. Para quem buscou viver de renda nos últimos 20 anos, então, com os mesmos 1 milhão, teria tido uma renda aproximada de 5 mil a valor de hoje. As retiradas maiores iriam colocar em xeque o poder de compra do patrimônio. Então, para deixar as pessoas ricas, ele precisa estar sendo investido de forma eficiente na carteira, para gerar o maior retorno possível com menos risco, principalmente para que consiga performar bem ao longo de todos os períodos, comprando mais em momentos que a performance foi negativa e deixou os preços baixos. Isso permitiu que o investidor bem diversificado vivesse com uma renda passiva maior, de aproximadamente 8.500 por mês nos últimos 20 anos, também tendo IVVB na carteira, mas com uma carteira muito mais diversificada. O cara que colocou 3 milhões nesse mesmo período teria tido equivalente a 24.500 a valores de hoje de renda passiva. E qual que é o principal insight aqui? Não é pela falta de dividendos que o investidor teria a renda passiva alterada, e sim a forma certa de comprar os ativos certos nos melhores momentos. E não é só um ativo isolado que vai te deixar rico em 2025. Dito isso, sabendo que mesmo ativos poderosos como a Bolsa Americana e o dólar têm períodos bons e períodos ruins, como você vai saber se o IVVB11 vale a pena para você? Bom, para você saber se vale a pena investir em IVVB11 na tua realidade, você precisa dar um check nesses 3 pontos. O primeiro ponto é ajustar risco e retorno. É entender se você já ajustou o risco da tua carteira antes de tentar aumentar o retorno. Eu te digo isso porque diversificação é o único almoço grátis do mercado financeiro. Eu te contei agora há pouco que o IVVB11 passou 12 anos lateralizado sem valorizar nada. Mas também, em diversos momentos, a bolsa já despencou mais de 50%, como aconteceu ali em 2007, 2008, por causa da crise imobiliária dos Estados Unidos. Pô, Kevin, mas isso faz muito tempo, não vai acontecer de novo. Pode ser que não, mas agora em 2022 ela já caiu quase 25%. Ou seja, apesar do excelente desempenho no longuíssimo prazo, a tua carteira precisa ter preparada para aguentar esses momentos ruins também. Porque imagina, se o cara tem todo o patrimônio alocado nele e ele cai pela metade, 50% do patrimônio do cara vai pelo ralo porque ele não se protegeu. E o pior de tudo, se ele tinha 1 milhão de reais e ficou com 500 mil, o primeiro pensamento dele vai ser, pô, vou vender o que resta aqui para não perder mais. Ou seja, ele acaba cometendo o mesmo erro do investidor médio, que é comprar na alta para vender na baixa. O que eu estou querendo dizer com isso? Quanto mais concentrado você tá, mais suscetível a tomar decisões erradas você fica. Enquanto isso, uma carteira que mescla o S&P 500 com outros ativos tem uma performance melhor no tempo, como eu já te mostrei. O que a gente entende como ideal aqui no clube é ter 1/3 da tua posição em renda variável nesse ativo. Ou seja, se você for um investidor muito arrojado que tenha só renda variável na carteira, você teria algo nessa linha. Agora, se você tem menos renda variável na tua carteira, a proporção perfeita seria algo parecido com isso. Aqui, de novo, né? Eu sempre falo isso nos vídeos, mas são modelos padrões aqui do Clube do Valor. O que a gente faz com os nossos clientes é uma personalização a mais. Lógico que a gente usa os nossos modelos como base, porque a gente sabe quanto que tem de expectativa de rentabilidade, de histórico de rentabilidade, mas a gente consegue personalizar esses modelos para atender melhor a realidade de cada um. E aí, engatando no segundo ponto, você prefere investir de forma passiva ou ativa? Afinal de contas, a gente acabou de ver que o IVVB11 replica o índice da bolsa. Você compra ela e automaticamente você tem 500 empresas em carteira. Isso vai fazer com que você tenha um retorno médio porque está investindo na média do mercado. Mas também existe uma forma de você investir de maneira ativa. Você mesmo selecionar quais ativos quer ou não quer comprar. Como o investidor que eu te mostrei a carteira agora há pouco estava indeciso, ele comprava um pouco de um jeito e um pouco de outro. Mas existem estudos como esse da JP Morgan que mostram que a maioria dos investidores norte-americanos que tentam bater a média do mercado tem um retorno muito abaixo da S&P 500 e até abaixo da inflação. E pior do que todas as outras classes de ativo. O que eu tô querendo te dizer? Fazer isso por conta própria é muito difícil. Nós mesmos aqui no Clube do Valor levamos 9 anos para criar a nossa primeira estratégia de ações norte-americana. Tudo isso baseado num fator chamado momentum. Basicamente percebe que as ações que têm uma forte valorização no curto prazo tendem a seguir essa valorização por um tempo. E o resultado disso é que essa estratégia ficou sim historicamente acima da S&P 500, como está mostrando esse gráfico na tua tela. Então se você quer seguir investindo de forma passiva, o IVVB11 é mais para ti. Agora, terceira e última pergunta, você realmente vai investir por longo prazo? Afinal, é muito fácil perceber que de 96 até 2024, o retorno desse ativo foi mais de 16% ao ano. O que, fazendo as contas, significa que você pode pensar, se eu investir meu patrimônio nesse ativo, daqui a 10 anos eu vou multiplicar ele pelo menos por 10. Maravilha, vou me atirar. Mas aí o que tu esquece é que a maior queda desse período foi mais de 45%, o que pode significar quase metade do teu patrimônio construído. Ser um investidor de longo prazo passa por entender que mesmo que
que você tenha consistência por 60 meses, ou seja, 5 anos, ainda assim você tem 20% de chance de ter uma performance negativa no período. Em 10 anos, as chances são um pouco mais de 15%. Agora, em janelas maiores do que 20 anos, nunca houve nenhum momento em que o índice replicado pelo IVVB11 ficou negativo. Então, se tu realmente investe por longo prazo, pode ser que ele faça sentido para você. Dito isso tudo, fica claro que ele sozinho não deixa ninguém rico. E tem uma forma certa de usar ele na carteira para melhorar a rentabilidade e o risco. Mas me conta aqui nos comentários. Você já tinha IVVB11 na carteira? Já sabia que ele era dolarizado? Fica com a gente aqui no YouTube e até mais. Grande abraço!